No livro A Gênese, de Allan Kardec, há um capítulo muito importante e que tem tudo a ver com a educação. É o capítulo 18, o capítulo que encerra essa obra maravilhosa de Kardec em conjunto com os espíritos superiores. Nesse capítulo 18, Kardec não faz nenhum estudo científico, mas nos apresenta um estudo moral. É o capítulo que trata sobre os sinais dos tempos e a nova geração. E Kardec é muito claro a partir do que os espíritos ensinaram. Estamos falando de progresso moral, de uma transição moral da humanidade. Por isso fala-se tanto do movimento espírita, da saída deste mundo de expiações e provas para regeneração. Ou seja, hoje estamos às voltas com o egoísmo, com o orgulho, a injustiça e a violência. Amanhã, na regeneração, estaremos às voltas com a caridade, o amor ao próximo, o bem e a justiça social. O que não significa que regeneração já seja perfeição, muito longe disso. E os espíritos mostram que esse progresso, essa transformação, será realizada dentro da lei divina. Não haverá nenhum cataclismo mundial, não haverá uma super guerra mundial para dizimar toda a humanidade. Não é nada disso. Paulatinamente, através das encarnações e desencarnações, os espíritos virão aqui para a Terra cada vez melhores. E quando falamos dos espíritos, estamos nos colocando, porque nós somos espíritos. Haveremos de desencarnar, mas ainda também de reencarnar, quantas vezes forem necessárias, tanto para o nosso desenvolvimento individual, quanto para o desenvolvimento coletivo, o desenvolvimento da humanidade. Portanto, estamos falando aqui de progresso moral. E Kardec olha então para as novas gerações. Os espíritos que reencarnam e reencarnando passam pelo período da infância. E passando pelo período da infância, devem receber a devida educação, a devida orientação, para que as suas más tendências sejam corrigidas, para que as suas virtudes sejam mais desenvolvidas. É o que Allan Kardec nos apresenta como sendo a aplicação da educação moral ou educação do espírito, que não descarta a questão do progresso intelectual, da aquisição de conhecimento, mas vai levar esse conhecimento, vai levar essa inteligência a pensar nos outros, a fazer o bem para os outros. Porque nós vivemos em coletividade, somos seres de relacionamento. É aí que entra então o papel da educação. E como espíritas, conhecedores da imortalidade da alma, da reencarnação e da lei de evolução, precisamos nos perguntar o que estamos fazendo para a educação moral dos nossos filhos, dos nossos netos, dos nossos sobrinhos, dos nossos evangelizandos, dos nossos alunos. Enfim, o que estamos fazendo em relação à educação moral das novas gerações? Lembrando que esses espíritos herdarão a Terra, serão o futuro, e futuros pais. De quem? De nós mesmos. Porque haveremos ainda de reencarnar, depois do nosso retorno e vivência na dimensão espiritual. Portanto, tratemos de educar, principalmente do ponto de vista moral,
para a formação do caráter, exercendo esta arte de desenvolver as virtudes, combatendo assim os vícios, as paixões, as más tendências. Através da educação moral, nós precisamos não apenas moralizar, mas espiritualizar, ligar esse ser ao Evangelho e à imortalidade da alma. E a educação moral, ela é dependente dos exemplos dos educadores, que somos todos nós. Por isso, a educação moral também deve ser compreendida como autoeducação, porque verdadeiramente só podemos educar se nos educarmos. As nossas orientações terão peso se forem acompanhadas pelos nossos exemplos, quando então temos a devida autoridade moral. Claro que a educação moral não é um remédio milagroso para tudo. Existem espíritos desafiadores, espíritos rebeldes, espíritos que estão voltados ao mal. Ainda há muito que fazer para combater o materialismo, mas a educação moral é o caminho. Nesse reconhecimento que todos somos espíritos imortais, que a vida continua depois da morte e que Deus, no seu imenso amor, quer que cheguemos à perfeição. Pensemos sobre isso e perguntemos para nós mesmos, nós que abraçamos a doutrina espírita, nós que abraçamos o Evangelho, o que estamos fazendo para bem educar as novas gerações de espíritos que aqui comparecem para formar a humanidade? Meditemos profundamente sobre isso, porque é preciso nascer de novo.